de evolução com base no raciocínio bayesiano. Meu grupo é o Elo 62, meu nome é Lucas. Pode passar. Bom, esse aqui é o índice, são os tópicos que a gente vai discutir agora. É basicamente os tópicos que a gente tem no nosso trabalho. O nosso cronograma que apresenta a divisão do trabalho, quem ficou incumbido da parte principal que vai ser apresentada. A introdução do trabalho. Bom, qual atributo permite a perpetuação de uma espécie? Ao contrário do que se pode acreditar, não é a força ou as características de uma espécie que faz com que ela perpetue na Terra, mas na realidade é só a capacidade de evolução. Não só a capacidade de evoluir a espécie em si, mas a capacidade de evolução do seu raciocínio. E é disso que o nosso sistema trata. Nossa proposta foi implementar um sistema de simulação de vida, no qual a gente pudesse implementar o sistema de raciocínio de probabilidade, com base no teorema de Bayes. Boa noite, meu nome é Diego e eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre inteligência artificial. Antes de entrar no âmbito histórico e nas aplicações de inteligência artificial, tem outras perguntas que devem ser feitas. Por exemplo, eu posso começar dizendo o que é inteligência artificial? Inteligência artificial nada mais é do que você artificializar o raciocínio, artificializar a inteligência. Não seguindo ao pé da letra, mas sim para problemas específicos. Tá? A partir disso, me traz outra pergunta, que seria o que é inteligência? Há muitos séculos isso está sendo discutido, e eu creio que daqui a muitos séculos continuará sendo discutido, mas existem algumas respostas que são razoavelmente aceitas. William Sterr, um psicólogo do século XIX, ele define inteligência como a capacidade de um indivíduo se adequar a novos meios. Alfred Binet, ele correlaciona inteligência à administração, crítica e alguns outros adjetivos. Existem muitas outras ideias que podem completar isso, porém essa definição ainda se torna muito vaga e depende muito também da área de conhecimento que se trata. Tá? A inteligência artificial ela vem sendo desenvolvida há muito tempo. Em 1677, Leibniz propôs que o raciocínio ele podia ser definido através de um cálculo. Aí nasceu a lógica simbólica, que algum tempo depois foi estudada por George Boole, todos que estudam computação devem conhecer, que foi aí o pai da álgebra de Boole. Muitos anos depois, o Frege ele propôs o cálculo dos predicados, que foi base para a linguagem Prolog. Okay? Algum tempo depois, em 1965, começou a ser implementada a lógica fuzzy, okay? E algum tempo depois, 1958, John McCartney propôs as bases para a linguagem Lisp. Ao mesmo tempo, Alan Turing, o pai da inteligência artificial, que é considerado hoje em dia, já se tornava popular por desenvolver
aplicações baseadas em inteligência artificial. Okay? Existem muitas aplicações que se utilizam desse tipo de técnica. Aqui nós estamos algumas delas, que são sistemas especialistas, reconhecimento de padrões, digital, retina, entre outros. Visão computacional, robótica e jogos, que hoje em dia é um mercado enorme aí que tem se utilizado desse tipo de técnica. Raciocínio probabilístico. Quando nós temos um sistema, a gente pode tratar eventos Bom, quando a gente tem um jogo que a gente tem que competir com algum outro adversário, nós podemos tratar dependendo do tipo do jogo, a gente trata ele de forma diferente. No jogo de xadrez, por exemplo, a gente não trabalha com raciocínio probabilístico. Os movimentos são pré-determinados e o jogador escolhe qual movimento que ele vai fazer. Portanto, o algoritmo que trata um jogo de xadrez, por exemplo, ele vai se basear com que o adversário sempre vai fazer a melhor jogada possível. E assim ele pode jogar de forma certa. No caso de um jogo que traz um pouco de aleatoriedade, no caso, um jogo de dados, a gente não pode definir quais serão os passos do adversário. Quando se lança um dado, o que a gente tem ali é um evento aleatório e para tratar esse tipo de problema, nós usamos a probabilidade. A probabilidade tem uma relação muito próxima com conjuntos. Quando temos um evento em probabilidade, como o lance do dado, o resultado do dado é o que a gente chama de evento. Nós podemos caracterizar isso como um subconjunto de um conjunto maior. No caso, o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Num dado comum, isso são os resultados de 1 a 6. Nós temos aqui as operações com conjuntos, caso união de conjuntos, interseção, o complemento e a diferença. E aqui o diagrama de Venn, que não é um método matemático muito firme para se falar de teoria de conjuntos, mas é bastante ilustrativo. Você tem aqui o conjunto universo, o espaço amostral, que é a área verde. Podemos dizer que os eventos A são o primeiro círculo e os eventos B o segundo círculo. A união seria essa área azul, alaranjada e essa avermelhada, é a união deles. A intersecção é a área do meio, essa área, e o complemento de A é tudo o que não é A, ou seja, o retângulo verde e a área alaranjada aqui. A diferença de dois eventos é aquilo que é A, mas não é B. No caso, a meia-lua azul, no nosso exemplo. Passando isso para um âmbito mais matemático, a gente tem aqui o sorteio binário, ou lance de moeda, como você preferir. Você determina um valor para cada face da moeda, sendo cada um número e coroa outro. Você diz que os eventos A, num lance de duas moedas, o evento A seria duas caras, uma cara, uma coroa e uma cara. E os eventos B é uma cara, uma coroa e duas coroas. Aí você tem a união dos eventos, que é todo o espaço amostral, todas as possibilidades possíveis. A intersecção, que é a parte do evento que está em A e B. O complemento de A, que é aquilo que não é o evento A. E a diferença, como vocês podem ver. Há duas formas de se inferir probabilidade em cima de um evento. O modelo clássico, que é a forma a priori,
em que você faz o cálculo da